meu coração e eu preciso trazer ao coração dos irmãos. Então nós vamos falando aí com paciência para que os irmãos entendam a palavra de Deus nesses poucos minutos que nos resta. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, versículos 9 e 10. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 4, versículos 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Jabes, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Pode tomar assento, meus amados irmãos. Nesta noite, neste culto da família, eu quero falar um pouco sobre a vida deste personagem bíblico chamado Jabes. Conhecido de alguns, talvez não de todos, mas da maior parte, que gosta de ler a palavra e que já tem o costume de meditar na Bíblia, já ouviu falar deste personagem bíblico que está registrado apenas nestes 2 versículos que ora nós acabamos de ler. Este primeiro livro das Crônicas, irmãos, é um livro que quando alguém se propõe a ler a Bíblia inteira, é um livro um tanto cansativo, um livro tendencioso a um padrão de escrita. Haja vista que para nós talvez não seja tão importante a genealogia, saber os nomes, saber a árvore genealógica de cada um, mas para o judeu isto é extremamente importante. Por isso, em algumas partes da Bíblia nós temos este registro. E o primeiro livro das Crônicas, alguns acreditam que foi Esdras quem escreveu, mas nós não podemos cravar 100% que tenha sido ele, mas ele vem neste padrão de escrita nos primeiros capítulos, procurando estribar personagens bíblicos, árvore genealógica de cada um, os pais, os filhos, enfim. E esta leitura ela vai se decorrer por alguns versículos. E quando chega neste capítulo 4, irmãos, mais especificamente no versículo 9, ele dá uma pausa, ele interrompe este padrão que ele vinha tendo e percebe-se que isto é proposital. Obviamente, Deus estava no controle, direcionando, inspirando o escritor deste livro a não deixar passar em branco a história deste personagem. E esta história, ela é resumida nestes 2 versículos que nós acabamos de ler. A história de Jabes. Obviamente, cada personagem escrito aqui, nestes versículos, centenas de nomes, todos eles tiveram a sua história. Alguns deles estão registrados na Bíblia em outras passagens bíblicas. Outros não estão registrados. Mas este Jabes recebe aqui 2 versículos que resumem uma história de sucesso.
O que a Bíblia nos diz no versículo 9 é que a sua mãe, ao parir, na sala de parto, se é que podemos falar assim, quando vai dar à luz a este menino, ela tem um sofrimento sem igual. Ela sofre acima da média. E por conta deste sofrimento, ela dá um nome ao menino. E ela diz: vai se chamar Jabes, porque com dores o dei à luz. Observe, meus amados e queridos irmãos, o que diz o versículo 9. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. E a sua mãe deu o seu nome Jabes, dizendo: com dores o dei à luz. Observe que o nome Jabes significa aflição, significa pesar, significa desgosto, significa sofrimento. Talvez para muitos de nós o significado dos nomes não tem peso, mas repito e volto a dizer, para o judeu, o nome, o significado de cada nome tem muita importância. Ao tempo que, quando ele recebe este nome, é como se ele tivesse recebendo uma maldição de sua mãe. Este menino inicia sua vida com o pé esquerdo. Este menino inicia sua história tendo tudo para dar errado. Todas as chances possíveis para que ele não seja bem-sucedido na sua vida. Talvez na sua vida emocional, na sua vida material, na sua vida espiritual, enfim, em tudo que ele for fazer, suas decisões não terão sucesso. Sua vida não será bem-sucedida a julgar pelo nome que ele recebe de sua própria mãe. Mas o que nos chama a atenção é que a Bíblia diz, no versículo 9, na parte A, que Jabes foi o mais ilustre no meio dos seus irmãos. Ilustre quer dizer honrado. Ilustre quer dizer respeitado, importante. Ou seja, entre os seus irmãos, aquele que mais se destacou, aquele que mais rendeu, aquele que mais foi bem sucedido ao longo da sua vida, foi Jabes. A sua história foi mudada. Foi tão boa que o escritor do livro das Crônicas faz questão de contar aqui que ele foi o mais ilustre, que ele foi o mais honrado. A sua história teve uma reviravolta. Eu aprendo aqui esta noite que por mais que palavras negativas possam influenciar a vida de alguém, por mais que a influência do ambiente familiar possa influenciar o futuro de alguém, sim, por mais que existe peso em palavras de maldição que alguém porventura possa receber, esta história pode ser modificada. Dependendo da atitude do indivíduo, o meu destino, o meu futuro depende da minha decisão. Depende das atitudes que eu vou tomar concernente à minha vida com Deus. Você não veja o que a Bíblia diz, o porquê que este moço foi tão próspero, o porquê que este moço foi tão bem sucedido. O versículo 10 diz, o primeiro motivo é que ele invocou o Deus de Israel. Jabes invocou o Deus
de Israel. Outra tradução bíblica diz que Jabes orou ao Deus de Israel. Jabes clamou ao Deus de Israel. Invocar aqui significa chamar para perto. Invocar aqui significa convidar para fazer parte de. Quando Jabes invoca o Deus de Israel, ele está dizendo: entra na minha vida, faça parte da minha vida, dirige a minha história. Era como se ele estivesse dizendo: eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio o meu caminho ao Senhor, porque eu creio que o mais Ele fará. Jabes invoca o Deus de Israel. O ponto principal do sucesso de alguém não é o quanto ele possa estudar, não é a sua carreira intelectual, se ele é mestrado, se ele é pós-graduado, se ele tem dinheiro, se ele tem influência, se ele tem sorte, se ele ganhou na Mega Sena. Não importa, isto é secundário. O ponto principal da vida de alguém, para que ele seja bem ou mal sucedido, está se ele invoca o Deus de Israel, se ele entrega a sua vida ao Senhor. O que mudou a vida de Jabes, o que mudou a história de Jabes, foi que ele entregou, que ele convidou ao Senhor. Não foi um golpe de sorte. Olhe bem, não foi um canudo que ele recebeu. Não foi simplesmente uma decisão financeira, um caminho, um lugar que ele foi morar. Não, senhores. Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes chamou o Senhor para entrar em sua vida. E a Bíblia nos diz, irmãos, que invocar ao Senhor em várias partes bíblicas é o segredo do sucesso, é o segredo do socorro, é a porta de escape para o homem em situações de angústias, em situações adversas, em situações em que nós olhamos à esquerda e à direita e não vemos saída. A Bíblia diz em Salmo de número 50 e o verso de número 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia! Invocar ao Senhor, clamar ao Senhor, está e faz parte do testemunho de muitos que aqui estão esta noite. Pastor Orlando, presbítero Bernardo, presbítero Iago e todos que aqui estão na nave desta igreja, um dia você estava em uma situação adversa, como foi lido aqui pelo diácono irmão Gessé. Estávamos sobre um charco de lodo, estávamos desesperados, mas então nós invocamos o Deus de Israel. Então nós ouvimos falar de Jesus. Algumas pessoas aqui, como Bartimeu, à beira do caminho mendigando, até que Jesus passou, até que o mestre atravessou a minha estrada. Alguns aqui, como aquela mulher Cirofenícia, clamando desesperada pela sua filha. Mas é certo que invocar ao Senhor mudou a tua história, invocar ao Senhor mudou a sua vida. Invocar ao Senhor, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10 versículo 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! A Bíblia diz que a nossa salvação está no nome do Senhor, Deus que fez os céus e a terra. Jabes invocou o Deus
de Israel. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, homem. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mulher. Mas a tua única saída, a tua porta de escape, você que está nos assistindo pela internet, a tua única saída está em invocar o Deus de Israel. E o que é invocar, pastor? É convidá-lo para fazer parte da minha vida. Aleluia. Jabes tinha tudo para dar errado, tinha tudo para não progredir, mas ele disse: Senhor, entra na minha casa, Senhor, entra na minha vida, Senhor, dirige a minha história, Senhor, dirige os rumos da minha jornada. Aleluia. E a partir deste momento, a história de Jabes começou a ser mudada. Olha que lindo, você está com a Bíblia aberta? Olha que lindo. Olha que lindo isso. Ele faz um pedido assim para o Senhor: Senhor, me abençoa. Aleluia. Eu vou repetir, ele disse assim: Senhor, me abençoa. Você pode invocar e dizer isto essa noite. Diga: Senhor. Diga: Senhor, me abençoa. Aleluia. Aleluia. Me dê um retorno aqui, irmão Flávio, por favor. A bênção de Deus, diz a Bíblia, ela enriquece. A bênção de Deus não acrescenta dores. Quando a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece, olhe para mim, não está falando de algo meramente financeiro, não está falando de posses, simplesmente isto. Mas quando a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece, está se referindo a um contexto espiritual. E está falando de algo que o dinheiro não pode comprar, como por exemplo, a paz. Como por exemplo, uma noite bem dormida. Como por exemplo, salvação. Como por exemplo, uma vida plena com Ele. A bênção de Deus enriquece. E o que é bênção? Bênção é o oposto de maldição. Se alguém está amaldiçoado, é porque não é abençoado. Mas se alguém é abençoado, não pode ser amaldiçoado. Se você tem a bênção, a maldição não te alcança. Mas se você está amaldiçoado, você precisa da bênção de Deus esta noite. A Bíblia fala de algo chamado pecado como maldição. E a Bíblia diz que aonde superabundou o pecado, a graça superabundou. Aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Nós aprendemos na Bíblia que a bênção é o antídoto, é o remédio contra a maldição. Então Jabes está, eu creio que ele vai chegando num ponto da sua vida. Eu não sei quando ele fez esta oração, se foi no começo da vida, na metade da vida. Eu sei que um dia ele orou a Deus. Eu creio que ele olhou a sua história, ele olhou o seu histórico, ele olhou a sua situação, e naquele momento ele vai invocar o Senhor. E a primeira coisa que ele vai dizer, Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Mas a bênção de Deus, observe que algumas traduções dizem assim: se me abençoares muitíssimo. Esta preposição se está dizendo que a bênção de Deus é condicional. Aleluia. A bênção de Deus está condicionada a algumas exigências. Ora, se a bênção é de Deus, Ele exige algumas coisas para que eu viva a bênção de Deus. E a Bíblia está repleto disso.
Eu vou ler rapidamente. Deuteronômio 28, 1 e 2 diz assim: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e você ter a preocupação de guardar todos os seus mandamentos, que hoje Ele te ordena, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Olhe bem para mim. Sobre todas as nações. Olha o versículo 2. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aleluia. Tem alguém correndo atrás da bênção aqui? Mas o texto aqui está dizendo que estas bênçãos te alcançarão. Não é você quem vai correr atrás da bênção. Não é você que vai abrir portas e gavetas. Não é você que vai fazer correrias, procurar, investigar para saber aonde ela está. Não, ela vai te alcançar. Se eu ouvir a voz do Senhor meu Deus, as bênçãos virão sobre mim e me alcançarão quando eu ouvir a sua voz. Aleluia. Deus quer fazer com que este ano seja diferente para a tua vida. Eu quero profetizar aqui esta noite, com crise ou sem crise, aleluia, com pânico ou sem pânico, com emprego ou sem emprego, com o preço do combustível, do álcool lá em cima, do gás lá em cima, eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite, que a bênção de Deus vai te alcançar. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite, com base na tua fidelidade. Se você ouvir, se você fazer um propósito hoje, de consertar a tua vida no altar de Deus, eu quero profetizar, pelo poder da palavra, que você será abençoado, e você vai terminar este ano nadando no rio da graça e desfrutando de algo novo de Deus para a tua vida. Eu conheço quem ganha pouco, mas é abençoado e vive melhor do que quem ganha muito. Eu conheço quem mora em casa de aluguel e vive melhor do que quem tem casa própria. Eu conheço quem não tem um carro do ano, mas vive melhor do que quem tem um carro zero na garagem. É a bênção de Deus. Eu sinto autoridade para profetizar aqui que maldições esta noite serão quebradas pelo poder da palavra. Você pode receber isso esta noite. Jabes diz: me abençoa. E quando ele está dizendo isso, ele está dizendo: se me abençoares. Ele está dizendo: estou à sua disposição. Ei, dono da terra, eu estou aqui à sua disposição. Olha que lindo. Abraão, sai da terra, sai da tua parentela. Não vou te falar o nome da terra, mas eu quero que você vá para a terra que eu vou te mostrar. Aí ele diz: e quando você fizer isso, te abençoarei. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Olha o versículo 4. Partiu Abraão para a terra que Deus o mandou ir, e diz assim: e como o Senhor lhe tinha dito, ele fez. E quando Abraão se move no centro da vontade de Deus, a bênção lhe alcança. Se posiciona hoje, varão. Se posiciona hoje, minha irmã. Se posiciona hoje, meu irmão, no lugar da bênção, porque a bênção de Deus não está
em lugar, em ambiente, não depende de circunstâncias, de influências de homem, mas ela está no centro da vontade de Deus. Eita glória! E ele disse assim, olha o versículo, irmão, vamos terminar. Ele diz assim, me abençoa. Aí o camarada é ousado, porque tem gente que diz, Senhor, se tu me der um carrinho velho, tá bom demais, só não quero andar de a pé. Senhor, pode me dar um barraquinho, mas eu quero ter a casa própria. Mas esse camarada aqui não é assim não. Ele é ousado. Ele vai dizer assim, você está lendo comigo? Ele diz, Senhor, amplifica os meus termos. Ele vai dizer assim, Senhor, alargue as minhas fronteiras. Sabe o que ele está dizendo? Multiplique as minhas possibilidades. Talvez você está olhando muito raso. Talvez você está olhando como empregado e Deus quer que você seja um empreendedor. Talvez você está tímido e Deus está dizendo, avança, eu estou te abrindo a porta. Mas Jabes está dizendo, Senhor, multiplique as minhas possibilidades. Ele está pedindo ajuda no profissional. Ele está pedindo ajuda na sua vida cotidiana, trabalho. Senhor, sabe o que ele está dizendo? Senhor, pegue a estaca da minha tenda, os limites da minha terra. Eu vou olhar para o horizonte, o Senhor leve. Aumente esses limites, Pai. Eu estou sentindo algo de Deus aqui. Porque chega o momento, irmão, o crente é aprovado. Tem momento que o crente só tem um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite. Mas esse negócio não é para sempre não, irmão. Nós não estamos aqui para morrer de fome. Isso aqui não é teologia de prosperidade. Eu não estou querendo pregar porta. Não. Eu vim aqui pregar a palavra. E crente não vive à base do conta-gota, não. Chega o momento que Deus vira a história. Chega o momento que Deus vira o cativeiro. Chega o momento que Deus abre a porta e diz, meu filho, chegou a hora de te abençoar. Aleluia. Aleluia. Eu sinto graça para profetizar aqui esta noite. Eita. Deus vai abrir a tua visão. Ei, pai de família, ei irmã, Deus vai abrir a tua visão. Porque tem uma mulher dizendo, ô profeta, eu só preciso pagar minha dívida, porque querem levar meus filhos. E eu só, olha, azeite é valioso. Naquela época azeite era valioso. Mas eu só tenho um pouquinho de azeite. Só uma botija. Sabe o que é uma botija? Talvez um negocinho desse tamanho assim. Mas o profeta diz, entra na tua casa, fecha a porta, aleluia, e começa a deitar, pede vasos emprestados, mas não pede pouco não, não pede, para com esse negócio de uma visão mirrada, pede muitos vasos, porque enquanto tiver vaso, vai ter azeite. E a mulher fechou a porta e trouxe um monte de vaso e começou a deitar azeite. E aquele negócio era valioso. E enquanto tinha vaso, tinha azeite. E quando acabou o vaso, acabou o azeite. Mas mesmo assim, quando aquela mulher apresenta ao profeta, o profeta diz, paga a tua dívida e vive do resto. Sabe o que Deus está dizendo para aquela mulher? Vive do resto, administra o resto. Abre uma firma de azeite. A partir de hoje você não vai passar mais fome. Se você administrar bem o que Deus te deu, esse negócio é grande para fluir e para você ser uma empreendedora. Vive do resto. Deus não quer que você viva apenas para pagar a dívida, não. Deus quer mudar a tua história. Levante a sua mão e diga, Senhor, alargue as minhas fronteiras.
Só se você tem fé para isso. Eu não vim aqui, irmãos, para te emocionar. Eu estou profetizando a palavra que Deus... Ei, pai de família, pelo amor de Deus, Deus quer abençoar a tua casa, a tua família. Olha para os seus filhos, olha para a sua esposa. Deus quer dar do bom e do melhor para você. Eu ministro uma bênção sobrenatural. Deus vai alargar suas fronteiras. Deus vai amplificar os seus termos na face da terra. Aleluia! Ô glória, tem gente que está recebendo isso. Glória! Aleluia! Sai da tenda, Abraão. Conte as estrelas, se você pode contar. Assim será a tua descendência. Olha, eu vou terminar. Mas olha que lindo isso aqui. Ele faz mais uma oração e diz assim: que a sua mão seja comigo. Ele está dizendo: fique comigo em tudo quanto eu fizer. Irmãos, a prosperidade do homem está na presença de Deus. Coisa mais linda que alguém pode sentir é a presença de Deus. Não existe prosperidade sem a presença de Deus. E aonde a presença de Deus está, a bênção de Deus está. Glória a Deus, aleluia. Jabes está olhando: Senhor, me abençoe, alargue as minhas fronteiras, mas fica comigo em tudo quanto eu fizer. Aleluia. Eu posso ter muitas vacas, mas se eu não tiver a tua presença, eu posso ter muitas ovelhas, eu posso ter muito gado, eu posso ter muita terra, mas se eu não tiver a tua presença, eu quero ter a tua presença. Está sentindo a presença dele aí? Sentiu a presença dele essa semana, irmã? Sentiu a presença dele essa semana lavando louça? Sentiu? Sentiu a presença dele essa semana lá na padaria, irmã Conceição? Sentiu? Sentiu a presença dele lá no serviço essa semana, irmã? Sentiu a presença dele? Quem sente a presença de Deus, ele vive uma vida. Jabes está dizendo: Senhor, me abençoa com a tua presença. Moisés está dizendo assim: Senhor, esse negócio de anjo aí não dá certo não. E eu vou fazer greve, hein? Se o Senhor não for conosco, eu não vou sair daqui. Não me obrigue a sair daqui, se a tua presença não for conosco. Aí Deus disse: Moisés, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Aleluia. Porque a presença de Deus é tudo, irmão. A Bíblia diz em 2 Samuel 6:11 que Deus abençoou a casa de Obed-Edom, e a arca do concerto ficou lá 3 meses. Mas a casa dele, o campo dele, a colheita dele, a família dele, a mulher dele, os filhos dele, os parentes dele, tudo que era dele foi abençoado, porque a presença de Deus estava lá. Deixa eu terminar. Ele diz: guarde-me do mal. Eu quero profetizar livramento aqui. Ei, a bênção de Deus inclui livramento. A oração do Pai Nosso, Mateus 6:13: não me induzas à tentação, mas livra-me do mal. E Jabes está dizendo: Senhor, me livra do mal. E a Bíblia diz em Daniel 3:29: não há outro Deus que possa livrar como este. Você sabe quantos livramentos Deus te deu essa semana? Fique de pé, por favor. Eu tinha muito para falar aqui. Olhe para mim, fique de pé, mas olhe para mim. Quantos livramentos Deus te deu essa semana? Eu quero profetizar. Fica tranquilo, Deus está te guardando. A Bíblia diz em Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará.
Porque ele, olha o que diz o versículo 3, ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha que lindo isso, Daniel. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a minha habitação, nenhum mal me acometerá. Nem praga alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Tem gente que está recebendo isso aqui. Salmo 121, não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda não tosquenejará. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é a minha sombra à minha direita. O Senhor me guardará do mal. Ele guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha entrada, guardará a minha saída, desde agora para todos sempre. Quem pode dizer amém por isso? A Bíblia diz em Salmo de número 20, versículo 7 e 8, que uns aí fora confiam em carros e em cavalos, e esses aí, por confiarem em coisas terrenas, se encurvam e caem. Mas ele diz no versículo 8, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, e é por isso que a gente se levanta e fica de pé, porque nós confiamos no Senhor Deus de Israel. Deixa eu fazer um convite aqui esta noite. Tem alguém que entrou aqui, a igreja está orando. Alguém que entrou aqui pela primeira vez, pela segunda vez, mas que quer entregar sua vida para Jesus, quer tomar uma decisão na sua vida e dizer, a partir de hoje, eu quero servir a este Senhor. Eu quero mudar de história. Até hoje a minha vida estava desregulada, completamente perdida, mas eu entendi hoje pela palavra que eu posso fazer